Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje eu quero te perguntar uma coisa. Você gosta de fazer escolhas? Sempre que você precisa tomar uma decisão, você fica ali inseguro e angustiado? Você é daquelas pessoas que está sempre com medo de errar na hora de decidir alguma coisa? Se você já fez muitas escolhas erradas e quer aprender a fazer boas escolhas, então não saia daí, porque o tema hoje é cara ou coroa? Como é que você se sente na hora de tomar uma decisão? Muitas vezes a gente precisa tomar decisões bem simples, do tipo, eu visto essa roupa ou aquela? Eu tomo um café ou tomo um chá? Eu vou para o trabalho de carro ou eu vou de ônibus? Essas decisões elas são fáceis da gente tomar, porque normalmente elas não trazem consequências importantes. Mas o problema aparece quando eu tenho que tomar decisões que podem mudar completamente o rumo da minha vida. Vocês já viram aqueles filmes em que o mocinho tem que salvar todo mundo que está dentro de um prédio onde foi colocada uma bomba que está prestes a explodir? Ele precisa desarmar essa bomba para salvar essas pessoas, mas ele precisa decidir se ele vai cortar o fio azul ou o vermelho para desarmar essa bomba. Você já viu isso? Ali é só um filme de ação, mas o problema é quando a gente tem que optar por um desses dois fios na vida real. O homem, ele pode escolher a maneira de viver, mas ele não pode escolher as consequências das suas escolhas. Você é livre para fazer as suas escolhas, eu gosto sempre de repetir isso aqui, mas você se torna prisioneiro das consequências dessas escolhas que você faz. Então, dependendo das minhas escolhas, eu vou colher bons resultados ou não. A Bíblia diz lá em Gálatas 6, 7, que tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. Se você escolhe plantar o ódio e a discórdia, não tem como você colher amor. Se você escolhe plantar intrigas, não tem como você colher a paz. No livro da sua vida, cada capítulo ele é escrito de acordo com as suas escolhas. O que você tem semeado com as suas escolhas? A gente precisa ter sabedoria na hora de escolher a semente, para depois a gente não ficar com medo da colheita. Ou seja, se a vida é feita de escolhas, eu preciso me posicionar. Eu não posso ficar em cima do muro esperando que alguém decida tudo por mim. Se eu me caso ou não, se eu assumo esse trabalho ou não, se eu faço esse tratamento ou não. O muro, ele não deve ser o seu lugar, porque o muro, ele fala da falta de atitude, fala de inércia, fala de medo de arriscar. E decidir é arriscar, é ter coragem de assumir as consequências das suas escolhas, sejam elas quais forem, boas ou não tão boas. É ter coragem para reconhecer que, apesar de todo o meu esforço, a minha decisão, ela não foi a melhor. É importante a gente perceber que escolher ou deixar de escolher trazem consequências, porque mesmo não escolher já é uma escolha. Então, eu posso escolher deixar a vida me levar. Eu posso escolher ficar em cima do muro e não me posicionar sobre algum assunto. Mas mesmo quando eu faço isso, eu estou me decidindo por não decidir. Você conhece a história do homem que estava em cima do muro? É assim essa história. Esse homem estava em cima de um muro bem alto e de um lado desse muro estavam Deus e os seus anjos. E do outro lado do muro estavam o inimigo e toda a sua patota e toda a sua turma. Esse homem então tinha que escolher se ficava de um lado do muro ou do outro. Mas ele ficava ali, parado, sem tomar qualquer decisão. Então o grupo que estava do lado de Deus não parava de gritar: desce daí, rapaz, vem pra cá. Mas o grupo que estava do outro lado, do lado do inimigo, não falava nada, ficava em silêncio total. Então esse homem ficou intrigado e ele perguntou por que isso estava acontecendo. E foi aí que o inimigo respondeu: é porque o muro é meu. Deus não quer que você fique no lugar da indecisão, no lugar da inércia, no lugar do medo. Esse lugar
não é o seu. Quem nunca se sentiu num mar de dúvidas na hora de tomar uma decisão? Eu já. Principalmente quando a gente precisa tomar decisões que podem trazer consequências importantes. Por isso, em determinadas situações, é normal a gente sentir insegurança antes de bater o martelo para alguma coisa que pode mudar completamente a rota da nossa vida. Além disso, às vezes não é tão fácil descobrir qual é o melhor entre duas ou mais opções. Você já teve que decidir entre ficar num emprego ou partir para outro, entre ficar numa cidade ou se mudar para outra, entre fazer um curso ou outro na faculdade, entre se casar ou não, entre continuar um namoro ou terminar? Muitas vezes uma decisão ela pode ser um caminho sem volta. E é por isso que muita gente tem dificuldade na hora de decidir. Muita gente não gosta de tomar decisão porque tem medo de errar. Então essas pessoas, elas dizem assim: eu já errei tanto, eu já tomei tantas decisões equivocadas na minha vida, eu já fiz tantas escolhas ruins que eu não quero mais me arriscar. Eu não quero mais assumir essa responsabilidade. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Quem sabe, por causa das experiências negativas que você já teve com as suas escolhas, você esteja com medo de ser julgada e de ser criticada pelos outros. Você pode ter medo de ser vista pelos outros como uma pessoa insegura, uma pessoa imatura e que não sabe tomar decisões. Eu não sei se esse é o seu caso, mas quando isso acontece, o que a pessoa faz? Ela começa a transferir então para os outros, para os pais, para o marido, para a esposa, para o pastor, sei lá. Ela começa a transferir a responsabilidade das suas decisões para essas pessoas em quem ela confia. Porque mesmo que os resultados não sejam os melhores, ela fica aliviada por saber que a culpa de uma decisão errada, por exemplo, não foi dela. Mas aqui eu te pergunto uma coisa. Será que vale a pena ter uma vida escolhida e decidida pelos outros? Eu preciso correr o risco de errar, correr o risco de falhar. Eu preciso ter coragem de errar os meus próprios erros. Aliás, ninguém acerta o tempo todo. Mas tem muita gente que na hora de decidir alguma coisa, usa a técnica da moeda. Porque elas simplesmente jogam a moeda para cima e esperam que a cara ou a coroa decidam por ela. Fazer escolhas não é um processo fácil. Na verdade, se a gente quer fazer uma escolha responsável, a gente precisa avaliar todas as opções, as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções. A gente precisa pensar nas possíveis consequências de cada situação e a gente precisa ser muito cauteloso, porque, como eu já falei, algumas decisões que a gente toma, elas podem mudar todo o rumo da nossa história. É por isso que a gente não pode decidir nada sozinho. Mas ao invés de decidir com a ajuda da cara ou da coroa, eu preciso convidar o Senhor para participar de cada uma das minhas decisões. E a Bíblia me garante que Deus vai me instruir e que vai me ensinar no caminho que eu devo seguir. Ele vai me aconselhar e vai cuidar de mim. É o que está lá em Salmos, no capítulo 32, versículo 8. Então, se eu vou receber todas as instruções e toda a boa direção de Deus para fazer cada uma das minhas escolhas, eu não preciso ficar à mercê dos conselhos de pessoas que não são confiáveis. Você quer uma dica? Ouça as pessoas que te amam de verdade. Deus pode falar com você, pode te dar uma direção por meio da vida dessas pessoas. Essas pessoas elas podem ser usadas por Deus para te sinalizarem a melhor decisão. As pessoas que te amam de verdade, elas sempre vão abrir os seus olhos para qualquer cilada, para qualquer armadilha que estejam no seu percurso. As pessoas que te amam de verdade, elas sempre vão te conduzir para o melhor caminho, para a melhor escolha, para a melhor decisão. O problema é que tem gente que conhece uma pessoa hoje
e amanhã já está abrindo toda a sua vida para ela e permitindo que essa pessoa, que ela nem conhece direito, interfira nas suas decisões. Você quer mais uma dica? Não entregue o rumo da sua vida, não entregue as decisões mais importantes da sua vida nas mãos de uma pessoa que talvez não saiba gerir nem a própria vida dela. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Está lá em Salmo 1. Então, busque a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele é o mais indicado para te dirigir, para te conduzir às melhores escolhas. Escolha estar no centro da vontade de Deus. Escolha estar na presença de Deus, porque na presença de Deus você vai receber sempre a melhor direção. Você vai fazer sempre as melhores escolhas e ainda vai ser suprido em todas as suas necessidades. Você quer mais uma dica para você fazer boas escolhas? Não seja precipitado. Você não pode tomar uma decisão importante por impulso e sem pensar nas consequências. Eu não estou dizendo com isso que você deve ficar ali adiando as suas escolhas eternamente, pensando eternamente. Mas eu estou falando de uma avaliação responsável antes de decidir, porque a Bíblia diz que o precipitado, ele erra. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. É o que está nesse texto de Provérbios. Então, agir sem pensar não é bom, porque quem se apressa erra o caminho. Você quer fazer boas escolhas? Então, não deixe que as suas decisões sejam dirigidas pela técnica da cara ou coroa. Não decida a sua vida de forma aleatória e sem compromisso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É o texto que está em Provérbios, capítulo 3, de 5 a 7. Por que a gente se apoiaria no nosso conhecimento limitado sobre as coisas quando a gente pode confiar no poder e no conhecimento ilimitado de Deus para nos orientar nas nossas decisões? Deus não escolhe por mim e nem por você, mas Ele nos instrui e nos dá a sabedoria para a gente tomar as melhores decisões. Ele nos diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te guia pelo caminho em que deves andar. Esse texto está em Isaías, capítulo 48, versículo 17. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu joinha e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo para todos vocês que me seguem aí toda semana. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.